passamos a apresentar Diocese em Evangelização. A ideia do tempo, a igreja nos catequiza para que lembremos sempre que a alegria do Senhor é maior que tudo aquilo que nós passemos ou possamos passar em nossa vida. E tamanha essa importância do início desse período pascal, que até hoje nós ouvimos a conclusão do primeiro dia da ressurreição. Se semana passada, com Lucas, o evangelista, nós ouvimos o início daquele dia da ressurreição em que as mulheres foram ao túmulo e nada encontraram. Se depois nós ouvíamos que Pedro e o outro discípulo correram até o sepulcro, nada viram. Se depois nós pudemos ouvir ao longo do dia, no entardecer, os discípulos de Emaús que voltavam de Jerusalém para o povoado de Emaús entristecidos e que até então não tinham reconhecido Cristo, agora nós vemos também a comunidade reunida por medo, no anoitecer. Esse é o tempo da ressurreição. Mas, como eu dizia já semana passada, a ressurreição, mais do que ser explicada, compreendida ou entendida, a ressurreição é para ser experimentada. Porque justamente Madalena, num primeiro momento, não reconheceu o ressuscitado, pensou que era o jardineiro, mas depois que experimentando do seu amor, ela vai dizer, Rabone, mestre. Também, justamente os discípulos que correm até o sepulcro, e João, como que aquele que simplesmente por ter visto o sepulcro vazio, experimenta. Não precisou, nem no primeiro momento, ali João ter um grande contato com o ressuscitado, mas o próprio sepulcro vazio já lhe traz a alegria, experimenta a ressurreição. Os dois discípulos de Emaús, que voltavam para o seu povoado cabisbaixo, começaram a conversar com um homem, pensaram que era um peregrino. Jerusalém estava cheia de peregrinos, era a festa da Páscoa, todo Israel ia até Jerusalém. Aqueles dois discípulos pensam que era mais um peregrino que começou a conversar com eles ao longo do caminho. E de repente, ao ouvir a palavra e ao partir o pão, na experiência de ouvir, na experiência de ver, então eles reconhecem, é o Senhor. E assim lhes ardeu o coração. Também agora, nessa conclusão que João Evangelista nos narra, existe a experiência da comunidade reunida. Estavam com medo. Por que o medo? Porque justamente, como eu disse, a cidade estava cheia de peregrinos. Aqueles mesmos que tinham gritado, crucifica-o, crucifica-o. E então os discípulos pensaram que se eles caminhassem por Jerusalém, como aconteceu com Pedro e aquela criada do palácio, disse, você também não é um deles? E Pedro negou Jesus. Os discípulos então pensaram, se nós andarmos por Jerusalém, também vão nos identificar, vão nos reconhecer, vão dizer, esse é o bando dele, e medo de talvez terem o mesmo fim, entre aspas, que não foi o fim, mas que Jesus teve, que foi crucificação. Assim estavam eles fechados por medo, mas unidos em comunidade. E Jesus lhes apresenta, estando as portas fechadas, e lhes diz, paz, paz esteja convosco. Bonito? Diante do medo, Jesus dá a paz. Os discípulos ficam eufóricos, alegres. E também na euforia, Jesus diz, paz esteja convosco. É como se Jesus dissesse, que nem o medo vos aprisione, paz. Mas é como se Jesus também dissesse, olha, nem também ficar eufórico, nem também ficar simplesmente um bobo alegre aí não. Calma lá, paz. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por isso que a ressurreição nos traz um equilíbrio. E a experiência com o ressuscitado, a vida com Cristo,
deve nos trazer um equilíbrio. Nem ficar amarrados com medo, mas também nem uma euforia que nos rouba de nós mesmos. Fé não é simplesmente uma euforia, um sentimentalismo. Mas como Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vos envio para a cruz, vos envio para a perseguição, mas vos envio para a salvação e para a vida eterna. Por isso, paz, equilíbrio. Essa é a grande experiência com o ressuscitado. E que a comunidade pode fazer, então, esse momento com o Senhor. Interessante que Tomé não estava com eles. E aparentemente nós poderíamos dizer, padre, Tomé não tinha fé mesmo, né? Abandonou eles, Tomé picou a mula, né? Tomé não tinha fé. Às vezes nós costumamos dizer, né? Eu sou que nem São Tomé, tem que ver para crer, né? Não tenho muita fé e tudo mais. Mas existem algumas interpretações bíblicas, o porquê que Tomé não estava com eles. Me detenho em duas. Uma vai dizer que Tomé, além de muita fé, ele era muito corajoso, porque ele estaria andando pela cidade. Enquanto aqueles estavam fechados com medo, Tomé teria coragem, e por isso caminhava pela cidade. E Tomé tinha fé, muita ele tinha. Antes, né, voltando um pouco na história, antes de Jesus ser crucificado, quando ele está pela Galileia e ele diz, olha, eu vou para Jerusalém e eu vou ser crucificado, Tomé diz, quando Pedro diz, Senhor, que isso não te aconteça, né, e Jesus fala, vai para trás de mim, Satanás. Tomé vai dizer assim, Senhor, nós estaremos contigo, aonde o Senhor for, nós vamos atrás. Então, Tomé era um homem de fé. Juntamente com sua coragem, talvez estaria caminhando por toda Jerusalém. Uma outra interpretação seria que tamanha a sua fé, foi tamanho o seu sofrimento, junto com a morte de Cristo. E nós sabemos que quando passamos pelo luto, pela dor, muitos de nós o que fazemos? Estamos trancados dentro de casa, estamos tristes, queremos conversar com ninguém, falar com ninguém. Às vezes não queremos nem comer direito diante de algumas tristezas, perrengues e lutos da nossa vida. Quantas vezes nós queremos ficar sozinhos e isolados? Talvez Tomé, por tamanha fé, tamanha tristeza, tamanho sofrimento, quis ficar isolado. A questão principal do Evangelho justamente é nos lembrar que a comunidade experimentou o ressuscitado. Quem não estava na comunidade não experimentou o ressuscitado. Com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade unida, a comunidade reunida, quando rezamos, quando cantamos, quando estamos aqui, quantas vezes nós nos fortalecemos e experimentamos Deus. Quantas vezes aqui nós olhamos para uns e dizemos, nossa, ele ali sofreu, hein? Quanta coisa que ele passou, mas ele está aqui. Olha, que sinal de fé. Às vezes nós olhamos para outros, nossa, olha quanto que ele caminhou e ainda está aqui perseverante. Que bom, é sinal de fé. Quando nós olhamos, olha, tem gente nova chegando, é sinal da fé renovada. Por isso que a comunidade espelha muito bem o ressuscitado. Nós ficamos 2 anos sem ter a Semana Santa de maneira presencial. E quanto nos custou, justamente como comunidade, não vivenciar esses grandes ritos. Como nos custa, às vezes, quando temos que estar isolados. Por isso que a comunidade traz os sinais da ressurreição. Aqui na comunidade, quando nós olhamos, aqueles estão felizes, eu renovo a minha alegria. Aqueles estão tristes, com eles eu me compadeço. Olha, aqueles estão no erro, vamos rezar para que eles acertem. Aqueles estão caminhando bem, tomara que eu possa até mesmo seguir o exemplo deles. Na comunidade, estando juntos, reunidos, nós fazemos a experiência do ressuscitado, vendo os serviços, as disposições, os dons, na pregação da palavra, na oração em comum.
nós vemos a ressurreição acontecer. É aquilo que a primeira leitura nos narra do livro do Atos dos Apóstolos, que todos iam ao redor dos apóstolos. Pedro passava e todo mundo queria estar junto, porque era gostoso, era bom. A comunidade falava do Cristo, trazia a memória do Cristo crucificado, pascal, ressuscitado. Por isso traziam os doentes, traziam os que sofriam, traziam todos para o convívio da comunidade. Mas Tomé não estava presente. E olha que interessante. A comunidade depois foi lá falar para ele: Tomé, nós vimos o Cristo. Tomé não acreditou. Será que Tomé não acreditou na ressurreição do Cristo? Ou será que Tomé não acreditou no testemunho da comunidade? Se por um lado, meus irmãos e minhas irmãs, é aqui que nós experimentamos o Cristo pascal, cuidado, porque por vezes é aqui que também é dado um testemunho contrário. Quando nós não estamos ligados ao Cristo e não vivemos a dimensão de Deus, mas quando fala a nossa humanidade, e aí a comunidade vira o lugar da picuinha, da briga, da fofoca, da discussão, e muitos não acreditam no Cristo por causa do nosso testemunho. Interessante? Eu questiono novamente. Será que Tomé não acreditou na ressurreição do Cristo? Ou será que Tomé não acreditou no anúncio que a comunidade fez? Porque era uma comunidade que antes talvez estava no medo, briguenta, uma comunidade que talvez até estava desunida, como sabemos que alguns momentos dos discípulos assim passaram. Quando nós olhamos para a nossa comunidade, será que também damos um testemunho do Cristo ressuscitado? Ou será que por vezes damos o testemunho das nossas discussões, das nossas brigas, das nossas divergências? Será que somos anunciadores do Cristo pascal? Ou será que o nosso anúncio é vazio? Esses tempos, faz tempo já, justamente eu fui procurado e uma mulher me dizia: padre, agora meu marido resolveu acreditar em Deus. Eu sempre fui na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo, servia, fazia. Estava todo dia, toda hora, um monte de vezes, eu estava lá. E ele nunca foi, padre. Agora que ele está doente, resolveu acreditar em Deus. O senhor não vem aqui visitar ele, fazer uma oração, conversar um pouco com ele? Tá bom, pô. Fui. Até no começo meio desajeitado, né? Porque o senhor de já quase seus 70 anos, sabia que então não ia na igreja, não acreditava muito em Deus, e agora que estava. E foi providente que ficamos eu e ele sozinhos, num lugar à parte, e justamente conversando com ele, diz: então, vim aqui rezar com o senhor, que bom que agora o senhor voltou o seu coração para Deus, Sim, padre, agora na enfermidade, não sei se por medo ou por que foi, mas eu comecei a rezar, lembrar de Deus e comecei a pensar em Deus. Eu falei assim: então, e o senhor praticava a fé? Não, padre, eu nunca fui de ir na igreja, nunca fui de rezar, nunca fui de ir na comunidade. E aí justamente eu perguntei, curioso que sou, mas por quê? E aí ele me disse, falou: padre, minha mulher ia de segunda a segunda, fazia um monte de coisa e falava um monte. Mas, padre, ela chegava em casa, ela batia nas crianças, ela chutava o cachorro, ela jogava caçarola na minha cabeça, e ela xingava, e ela brigava, e ela falava que a dona Maria foi fofoqueira, que o senhor José fez isso, e que a dona Sebastiana falou aquilo. Ele falou assim: o que eu ia fazer lá, padre? Ser igual ela? Para ir lá e depois ficar falando mal, brigar, xingar, espernear? Ou se eu achava melhor ficar em casa? Talvez eu pecava menos, estaria mais perto de Deus. Por isso que, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós possamos pensar, hoje essa comunidade somos nós. Os sinais da ressurreição são dados por nossa fé, mas por vezes o contra-testemunho também somos nós. Muitos talvez ainda não acreditam no Cristo,
por causa de nós. Muitos ainda não se aproximaram do Senhor porque falta o nosso testemunho de fé, de alegria, de reconciliação, de paz, de misericórdia. Termino essa nossa reflexão lembrando desse domingo da misericórdia. É misericórdia porque, mesmo Tomé não estando presente na primeira aparição, 8 dias depois, ou seja, justamente no dia de hoje, uma semana mais um dia depois, eles estavam reunidos de novo e Tomé estava. E mesmo que o Senhor, sabendo que Tomé não havia acreditado nesse anúncio da ressurreição, o Senhor, colocando-se no meio deles, diz a paz, nem esperou Tomé falar nada e disse: Tomé, está aqui. Põe a mão na minha mão, nas minhas chagas, põe a mão no meu peito. Mas acredita, Tomé, sou eu. Sou eu. É a misericórdia por quê? Porque Jesus poderia ter expulsado Tomé. Jesus poderia ter dito: você está duvidando de mim? Sai daqui, some da minha frente. Quando duvidam de nós, a gente vira bicho, né? Se alguém vira para nós e fala: mas o que você está falando é verdade? Mas será que é mesmo? Duvida de nós para ver de nossa palavra. A gente fica, né? Imaginemos ali, Jesus poderia ter dito: olha, Tomé, mas eu multipliquei os pães, eu caminhei sobre as águas, você conviveu comigo 3 anos, eu lavei os teus pés, e você ainda está duvidando? Sai daqui. Por justiça, Jesus poderia ter feito isso. Mas lembra-nos São João Paulo II que a misericórdia é o amor que vai além da justiça. Por isso que Jesus, então, diz: está aqui, põe a mão, coloca o meu coração, mas acredite, tenha fé, sou eu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa comunidade que faz a experiência da misericórdia do Senhor, que possamos ser misericordiosos, pelo anúncio da misericórdia, também testemunharmos a ressurreição do Senhor. Diocese em Evangelização.